Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui nessa tarde de hoje para você que sempre nos acompanha. Então já é bom se preparar para essas novidades que eu vou trazer. Você vai conferir aqui comigo a respeito do 13º salário INSS, valor de 2.604 ou 2.640, novo valor aí sendo liberado para aposentados e pensionistas, e eu vou trazer aqui nessa tarde para vocês também, tá? Você vai saber toda a verdade. No total serão 5 notícias e tem decisão do STF aí e vocês vão se surpreender, gente. Tem muita coisa acontecendo e eu vou compartilhar aqui agora com vocês o nosso boletim de hoje. Por isso, quem ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer orientação, conhecimento, notícia, explicação previdenciária e também acerca de outros direitos que não são previdenciários, mas que impacta você que é da Previdência, tá? Eu falo direito civil, direito tributário, direito do consumidor, ou seja, vários direitos. Eu falo de benefícios assistenciais, né? Então é importante você ser inscrito no canal. Aproveita e deixa aquele gostei, aquele like para fortalecer a nossa luta, fazer esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, porque o Alô INSS está aqui para te ajudar. E além de ser um canal de comunicação, o Alô INSS também é uma rede de apoio, porque ajudamos a luta da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista, cobramos os políticos de projetos de lei que estão em andamento no Congresso, que pode te beneficiar. Então tudo isso eu trago para vocês aqui em primeira mão, por isso é fundamental você ser inscrito no canal, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula de São Paulo, capital. Você está ligadinho aqui comigo nessa tarde de hoje para ter 5 notícias acerca dos seus direitos. E eu vou começar já com a primeira. Olha só, essa primeira notícia que saiu, que já é notícia bomba, né, pessoal? Já é notícia quente. Primeiro, o STF suspendeu o julgamento de alíquotas previdenciárias de servidores federais. Um pedido de vista foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele interrompeu o julgamento do STF sobre a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias dos servidores, tanto públicos federais, né? E aí o recurso, ele diz respeito à decisão da 5ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que condenou a União a restituir a uma servidora federal os valores descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas, que estão previstas no inciso 5 a 8 do parágrafo 1º do artigo 2 da EC, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. E de forma incidental, o colegiado declarou inconstitucionais os dispositivos por considerar que a sistemática de contribuição progressiva viola o princípio da isonomia e é confiscatória. De acordo com a decisão, a tributação deve limitar a uma alíquota de 14%. No STF, a União argumentou que não há impedimentos constitucional à progressividade e ao aumento da alíquota, desde que se observem os princípios da legalidade, da anterioridade, da isonomia, da capacidade contributiva e do não confisco. E o voto relator. Até a suspensão do julgamento, apenas o relator, que foi o ministro Luiz Roberto Barroso, tinha votado pela procedência do recurso e sido acompanhado por Alexandre de Moraes. Em seu voto, Barroso, ele propôs a fixação da seguinte tese: é constitucional a progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária instituída pela Emenda Constitucional número 103 de 2019 para o regime próprio de previdência social da União, não havendo ofensa à regra de irredutibilidade de vencimentos nem aos princípios de vedação ao confisco, da contrapartida e da isonomia. Então, pessoal, segundo o ministro, as alíquotas instituídas na reforma não têm caráter confiscatório, não ofende a garantia de irredutibilidade de vencimento, nem desrespeita a isonomia entre servidores de diferentes entes federados e entre segurados do RPPS e do RGPS, tá? Então tá aí, quem quiser ler o processo, o voto do relator é o RE 1384562, tudo bem?
Bom, uma outra coisa que aconteceu aqui e que vocês também têm que ficar atentos, principalmente aí os aposentados, é que o STF formou maioria para negar o salvo-conduto ao Bolsonaro e também ao Torres. O advogado, contrário às investigações dos atos do dia 8 de janeiro, pediu no STF habeas corpus para o ex-presidente, o ex-secretário da Segurança. E o Supremo Tribunal Federal formou aí uma maioria para negar o pedido de habeas corpus feitos pelo advogado Carlos Alexandre, com o objetivo de conceder salvo-conduto ao ex-secretário de Justiça do Distrito Federal, Anderson Torres, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o advogado bolsonarista, autor de outras ações nesse sentido, apresentou ao STF no dia 14 de janeiro um habeas corpus preventivo com pedido liminar de salvo-conduto a favor do Jair Bolsonaro e do Anderson Torres ao desembarcarem no país. Então, além de solicitar o trancamento do inquérito contra os dois, por ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade, com extensão dos efeitos a todos os indiciados condenados do referido inquérito. Então, isso gerou uma repercussão grande. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele indeferiu o pedido no dia 18 de janeiro. Ele falou que nega o seguimento ao presente feito, né, nos termos do artigo 21 do inciso 1 do RIS-TF, e por quanto à impetração de habeas corpus em nome de terceiros que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam nessa Suprema Corte. Então ele falou que exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada nos autos. Fecha aspas, disse na decisão. Então, pessoal, em 10 de fevereiro, a decisão monocrática entrou em plenário virtual para referendo e até o momento 6 ministros acompanharam Lewandowski. A Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Roberto Barroso, André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de votar. Na data do pedido, Torres já tinha sido preso e o habeas corpus se tornou inócuo. Jair Bolsonaro nem sequer pedido de prisão em seu nome tem. Então, tá aí informação de utilidade pública para vocês. E uma outra decisão aí do STF também que é importante vocês saberem é que o STF ele negou a ação do PT e tornou constitucional impedir concurso público para endividado, tá? Então o PT ele queria garantir direitos aos endividados, né? Mas com a decisão do STF, pessoas com dívidas em atraso poderão ser impossibilitadas de participar de concursos e ainda ter CNH e passaportes apreendidos. Então, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele afirmou ser constitucional que pessoas endividadas com dívidas em atraso possam ser impossibilitadas de participar de concursos públicos e licitações e também que elas possam ter apreendido a Carteira Nacional de Habilitação e seus passaportes. A decisão referendada pela maioria dos ministros ocorreu nesse mês de fevereiro, foi divulgado agora, tá? As apreensões de bens materiais e restrições são previstas em dispositivos de Código de Processo Civil e podem ser autorizadas pela Justiça para assegurar um cumprimento de uma ordem judicial. E o aval do Supremo foi a resposta de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida em 2018 pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que questionava a legalidade das medidas coercitivas. O PT apontava que alguns juízes, para pressionar a quitação das dívidas, estavam determinando o confisco da documentação dos devedores e, segundo o partido, a medida coercitiva não pode se dar sob o sacrifício de direitos fundamentais. Embora tenha votado pela improcedência do pedido, o relator da ação no STF, que foi o ministro Luiz Fux, ele concordou que o magistrado, ao aplicar as determinações, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Ainda de acordo com o Fux, a medida não pode avançar sobre direitos fundamentais e deve também observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, o STF limitou bloqueios a outros devedores, né? Pela decisão do STF, os endividados por compra de alimentos, por exemplo, estão livres de apreensão de CNH e passaporte, caso os tenham, e os débitos de motoristas profissionais também não poderão ser alvo das medidas coercitivas. O relator também destacou que a adequação das sanções deverão ser analisadas caso a caso
e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser coibido mediante recurso. Hoje, por lei, independente de sua origem, qualquer dívida pode ser cobrada judicialmente. Caso o devedor não responda às alternativas tentadas para dar fim ao débito, único voto contrário à decisão, o ministro Edson Fachin destacou o entendimento que as apreensões e restrições deveriam valer apenas para dívidas relacionadas a pensões alimentícias. E o recorde de endividamentos ocorreu em 2022. O ano de 2022, os indicadores de inadimplência e endividamento do país bateram recorde, gente. A cada 100 famílias brasileiras, pelo menos 78 estavam com débitos em aberto. Isso é o que revelou a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E em janeiro desse ano, 29,9% delas seguiam inadimplentes. O temor, segundo especialistas, é que o recorde seja novamente quebrado nesse ano diante dos juros elevados e dos mais pobres recorrendo a crédito para fazer frentes às despesas do dia a dia. E em resposta ao problema, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar até o mês de março o programa Desenrola Brasil, que é um programa de renegociação de dívidas para ajudar esse povo brasileiro. Então vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer e aí eu vou trazendo para vocês, tá? Uma outra informação, gente, ministro da Previdência, ele quer um acordo com o STF para pagar a revisão da vida toda. O Lupe, ele quer liberar os valores de uma forma progressiva, direto na conta dos aposentados que têm direito. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele informou e afirmou que ele quer um acordo com o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para o INSS pagar a revisão da vida toda nas agências, a exemplo do que foi feito com a revisão do artigo 29. Lembra da revisão do artigo 29? Que pagou automático, né? E foram aí de 2013 a 2022 os pagamentos no mês de maio de todo ano. Foi feito de forma progressiva. Não foi todo mundo que recebeu de vez quando deveria, né? Segundo o Lupe, as conversas com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, já foram iniciadas para que o órgão que representa o INSS na Justiça possa levar a questão ao Supremo. Para quem já está cadastrado, eu quero encontrar uma forma. Vou discutir com vocês de que, conforme o valor, a gente faça uma programação para colocar na conta. E aí, pessoal, a ideia é pagar os valores de forma progressiva, ou seja, por lotes, né? Em um calendário pré-programado. Decisão judicial é para ser cumprida. Na opinião de Lupe, seguir recorrendo contra o tema, já definido no Supremo, é algo sem fim. A revisão do artigo 29 foi julgado pelo STF em 2012. Na ocasião, o INSS fechou um acordo com o Supremo, passou a pagar a correção dos postos em um calendário que levou em conta a idade do segurado, se ainda recebia o valor a ser pago. Os atrasados foram liberados ao longo de 10 anos. Aprovado pelos ministros do STF em dezembro do ano passado, a revisão da vida toda ela inclui no cálculo de aposentadorias, auxílios, pensões, contribuições feitas antes de 94, beneficiando quem tinha contribuições maiores antes do início do Plano Real. O julgamento teve 6 votos favoráveis aos aposentados contra 5 contrários e até o momento a correção só teria caminho pela Justiça. E na segunda-feira do dia 13, o INSS pediu ao Supremo que suspendesse todas as ações de revisão da vida toda, até que saia o trânsito em julgado da decisão ou até a etapa final do processo, que ocorre apenas após a publicação do acordão e a apresentação e análise de eventuais embargos de declaração. Então, o pedido ele foi apresentado pela AGU, que defende o órgão na Justiça, e na opinião do advogado previdenciário Rômulo Saraiva, colunista da Folha, o INSS sabe que não reverterá o julgamento, mas ele pretende ao menos frear os aumentos imediatos em benefícios. No pedido apresentado, a AGU disse que os pedidos de suspensão não vêm sendo aceitos nas instâncias da Justiça, inclusive com a imposição de multa ao INSS. Outro argumento é que ainda poderá haver modulação dos efeitos da decisão, etapa em que é possível limitar o alcance da revisão como período de atrasados, por exemplo. Então, vocês viram aí, o INSS está desesperado por causa da revisão da vida toda. É uma vitória de vocês, é um direito de vocês e vamos ver o que vai dar, né? Agora, pessoal, vou trazer mais uma informação aqui para vocês que é a respeito da alta da inflação.
Puxado pelos alimentos, o IPCA subiu pelo quarto mês seguido e tem uma alta de 0,53% em janeiro, que foi o mês fechado. Trata-se do quarto mês seguido de alta, isso segundo o IBGE. No entanto, em relação a dezembro, que foi 0,62%, houve uma desaceleração, tá? E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ela variou 0,53% em janeiro. Trata-se do quarto mês seguido de alta, segundo o IBGE. No entanto, em relação a dezembro, houve desaceleração. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula uma alta de 5,77%, que também desacelerou em relação ao avanço de 5,79% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2022, a variação havia sido de 0,54%. E os itens aí que mais subiram, né, foi o transporte, alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. E a alta da batata inglesa e a queda da cebola também interferiram, tá? Então a gente viu que a inflação tá aí. O sindicato, inclusive, se pronunciou após o Lula, presidente da República, anunciar que o salário mínimo será 1.320 a partir de maio. O sindicato não gostou nada e disse que esse salário não vai ser suficiente, gente. Então, o próprio sindicato ainda não está de acordo conforme o Lula havia dito. O Lula disse que já estava em acordo, já tinha conversado com o sindicato, mas parece que o sindicato não gostou da ideia e a CUT se posicionou. A gente vai acompanhar para ver se vai ter alguma possibilidade de mudança no salário de vocês, mas eu acho bem difícil, né? Vamos ver aí, pelo menos já está confirmado 1.320. Agora eu quero falar com vocês, rapidinho, antes de eu falar aqui, encerrar, né, o nosso boletim informativo sobre o 13º, eu quero rapidamente trazer para vocês sobre o projeto de lei 4732 de 2020, que eu sei que vocês esperam muito por esse projeto. E esse projeto pode ser modificado, gente, através do programa Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil é um programa do governo do Lula que está sendo modificado, estudado, né, para poder ele anunciar nos próximos dias, na qual vai ajudar aos brasileiros sair do endividamento. E esse programa, ele diz que pretende fazer com quem tem empréstimo consignado, trazer uma redução na taxa de juros, trazer aí um maior número de parcelas para diminuir o valor da sua parcela mensal e ajudar você a ter um dinheiro sobrando para ajudar com o seu endividamento, né? Então, o projeto de lei 4732, ele traz justamente isso, né? Ele é um projeto de lei do Pompeu de Matos, do PDT. Esse projeto, ele fala para que os bancos liberem um empréstimo especial, uma linha especial de crédito, justamente por causa do endividamento, para que vocês possam ter esse dinheiro em mãos e ir pagando em parcelas de até 5% do valor do seu salário. Então, se você ganha um salário mínimo que hoje é 1.302, descontaria de você somente o valor de R$ 65, R$ 66, não mais que isso. Então, você conseguiria pegar esse empréstimo para quitar aquele empréstimo, inclusive, caso você já tenha um empréstimo, que desconta R$ 450 de você. Imagina você quitar o empréstimo, tirar uma dívida de 450, substituir por R$ 65. Ia sobrar aí quase R$ 400 para você livre, né? A mais. Então, isso iria ajudar você a sair de repente do endividamento, que você tem mais dinheiro, com mais dinheiro você consegue organizar suas contas, negociar com os outros credores, né? Então, esse projeto fala isso. A taxa de juros dele também foi reduzida, reduziu a 5% ao ano, porém teve uma alteração dentro do projeto que limitou a 2,5% ao ano, né? E agora isso na Comissão de Seguridade Social e Família. Agora ele está na Comissão, né, de Administração, Trabalho, Administração e Serviço Público, aguardando aí o presidente da comissão colocar em pauta para votação. Então, esse projeto eu acredito que ele possa ser modificado e é mais ou menos isso que o Lula quer fazer aí no programa Desenrola Brasil, e além de dar um prazo de 120 dias, que é 4 meses após a negociação para você começar a pagar, tá? Então, vem surpresa por aí, eu estou ansiosa para poder anunciar assim que sair. E o 13º salário, né, gente? Vamos lá finalizar com o 13º. Aliás, ele será o valor de R$ 1.408 ou ele será um valor de R$ 2.640? Qual é a verdade?
a respeito do pagamento do 13º, que vai ter mais uma mudança esse ano. Estamos falando do valor mínimo, tá, gente? O que acontece? O salário mínimo, quem ganha o salário mínimo? Esse público vai ter alteração de salário porque o governo do Lula confirmou que o salário mínimo será de 1.320 a partir de maio. Se ele trouxe essa confirmação, significa que quando você for pegar o seu 13º salário, a verdade é que você vai pegar a sua parcela referente ao valor de 1.320, se esse é o mínimo que você ganha, tá? Quem ganha mais que o salário mínimo, gente, já está definido. Seu salário é esse mesmo que está em janeiro. Você vai receber o 13º no mesmo valor desse salário que você recebe, tá? Quem ganha um salário mínimo, aí sim vai ter a mudança, tá? Então o 13º vai mudar somente para quem ganha um salário mínimo, porque ao invés de ser 1.302, o 13º vai atualizar para 1.320. E para quem ganha até 2 salários mínimos, vai mudar também, porque você vai receber um líquido maior, já que o Lula confirmou que a partir de maio vai liberar a tabela da isenção do imposto de renda para isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Então, quem ganha 2 salários mínimos hoje, paga imposto, né? E não vai pagar mais a partir de maio. Então, o seu 13º, como é vinculado ao valor do seu salário, ele também vai modificar e você não vai pagar esse imposto sobre ele. E quem ganha um salário mínimo, ao invés de ser 1.302 e receber R$ 2.404, vai receber o valor de 1.320 do mês, mais 1.320 do 13º, que vai totalizar R$ 2.640, tudo bem? Então essa é a verdade, é isso que tá acontecendo. Eu espero que tenha ficado claro. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Quem sabe no próximo vídeo. Beijo grande, até logo!